E aí, meus amigos? Boa ou não? Gente, como que a gente lida com uma semana como essa? Fácil, vamos pegar o presente, juntar com o passado e voa lá! Teremos aí vários prováveis motivos para os ataques de pelanca da semana. Titia fala, mas titia prova. Aí você analisa e vê se pode ter método. Que sempre tem, né? Sempre rola ali um método, a gente sabe. Eu também queria dar boas notícias pra vocês, porém os governadores não deixaram. Tivemos essa semana Paulo Guedes colocando o pé no peito do Congresso. E sério, eu quero ver como é que eles vão sair dessa. E sim, vamos falar de Congresso, de processos, do Agripino, do Fernando Henrique Ceboso, do Pazuello, do Barroso, da Argentina e mais um tanto de coisa, porque hoje é sexta-feira, o que significa que é dia da maldade. Esqueceu como que os fatos se desembolaram até aqui? Então separa a pipoca, fica confortável, porque a internet não esquece nunca. Bom, então vamos começar falando de Supremo. Muitas pessoas falam que a justiça está sendo usada para proteger a própria justiça de ser investigada. Porque você já pensou se assim eles descobrem uma ilicitude dentro do próprio órgão que deveria ser a balança moral da nação? Ia meio que pegar mal, né? Os caras estão lá para representar a lei e pá! Fazem o Dória quando acham que ninguém tá vendo. O cosplay de Beisola sem peruca do Supremo, nosso querido, muito querido, Gilmar Mendes nos deu muito conteúdo de qualidade para um recordar é viver. E quem sabe entender o que tá rolando e o que, sei lá, pode rolar. Se você esqueceu, fica sussa. Eu tô aqui para te lembrar. Vamos aos fatos. Em maio de 2017, a mídia anunciava que a empreiteira OAS pretendia delatar 2 ministros do STJ. Esse assunto ficou meio que um tempo adormecido até que em janeiro de 2019 a notícia era: em delação premiada, Léo Pinheiro, da OAS, diz que pagou 1 milhão em propina para ninguém mais, ninguém menos que o ministro Humberto Martins do STJ, para que ele ajudasse com o recurso que estava tramitando lá na corte. Léo Pinheiro ainda disse que o pagamento foi negociado com o advogado Eduardo Felipe Alves Martins, filho do próprio ministro, e que procurou o filho do ministro por indicação de Renan Calheiros. Gravem isso. Ainda em fevereiro de 2019, Léo Pinheiro disse que pagou 1 milhão para Rodrigo Maia apresentar uma emenda que favoreceria a OAS e mais. Segundo a Cruzoé, ainda em fevereiro, Léo Pinheiro também disse que o irmão de Toffoli teria pedido 1 milhão para ele para que eles pudessem comprar a renúncia do então prefeito Mário Bulgarelli, do PDT. Como contrapartida, eles entregariam à OAS uma obra de saneamento orçada em 108 milhões de reais. O interessante é que no mês seguinte a essa suposta conversa, seu Mário realmente renunciou, deixando a prefeitura nas mãos do irmão do Dias Toffoli. Nada demais até aqui, só coincidências da vida. Respira fundo. Vamos continuar. Em setembro de 2019, a então PGR, dona Raquel Dodge, pediu o arquivamento dos trechos da delação que envolvia o seu Botafogo, vulgo Rodrigo Maia, o irmão do Toffoli e do ministro do STJ, seu Humberto Martins, do filho dele, um dos dois. Chocados com o fato, os procuradores pediram demissão coletiva, coisa que não chocou muita gente à época, mas deveria. Foi tipo assim: você tá me zoando, fia? Que nós não vai investigar esses caras? E aí a dona Raquel Dodge olhou e falou: não vamos. E tanto não ia mesmo que em seguida, seguindo o pedido de dona Raquel Dodge, Fachin foi lá e homologou a delação do Léo Pinheiro, tirando o Botafogo, o irmão do Toffoli e o presidente do STJ. Todos nós tivemos que engolir isso a seco, porque fazer o quê? É a nossa justiça, é o que tem pra hoje. Porém, um ano após tudo isso ter acontecido, em setembro de 2020, eis que entra em cena o juiz Marcelo Bretas, determinando o bloqueio de 171 milhões do filho do seu Humberto Martins, o ministro lá do STJ delatado pelo Léo Pinheiro. Esse bloqueio foi no âmbito da Operação Esquema S, que apurava desvios de recursos da Fé-Comércio. Nessa operação foi apreendido 100 mil reais em dinheiro que estavam dentro de uma sacola no escritório do Eduardo Martins, de novo, filho do presidente do STJ. O que eu nem achei nada demais, porque quem é que não guarda 100 mil reais em espécie numa sacolinha no escritório hoje em dia? Super normal, todo mundo faz isso. Ainda em setembro, seu Humberto Martins fez essa homenagem a Dias Toffoli. Porque todo poder emana do povo, e o Toffoli é povo, o Toffoli é poder e representa muito bem o Supremo Tribunal Federal. Que coisa. Você ainda não entendeu onde isso vai dar? Calma que eu tô chegando lá.
Continuando a novela, porque sim, é uma novela, no mês seguinte, em outubro, para surpresa de 0 pessoas, Gilmar Mendes suspendeu as ações contra 30 investigados nessa mesma operação Esquema S, que segundo ele é a pedido da OAB. A OAB pediu, ele faz. Além disso, seu Gilmar anulou todas as medidas cautelares até aquele momento e tirou de Bretas a competência de decidir qualquer coisa sobre o caso. E mais nada. Aparentemente, a operação Esquema S ficou por ali. E aí, vocês não imaginam qual foi a minha surpresa? Tipo, não foi nem 0, sabe? Foi -1. Ao ler a notícia que no início de fevereiro de 2021, 4 meses após o cosplay de Beisola ter parado a operação Esquema S, que fez toque-toque na casa do filho do ministro do STJ, esse mesmo ministro, o seu Humberto Martins, aquele que falou que Toffoli é o povo, me abre um inquérito de ofício igualzinho o inquérito do Tofinho que investiga as fake news, sabe? Inquérito gêmeo. Só que dessa vez para investigar os procuradores da Lava Jato. E detalhe, o processo correrá em sigilo. É claro. Nesse inquérito agora aberto contra os procuradores, serão usadas as mensagens obtidas pelos hackers na operação Spoofing, já que Lewandowski já liberou os diálogos para apreciação do tribunal. Para justificar a abertura desse inquérito e usar as mensagens obtidas de forma ilegal, seu Humberto Martins diz que, aspas, a autodefesa do judiciário justifica o uso de prova ilícita contra a Lava Jato. Fecha aspas. Autodefesa do judiciário. Eu só fiquei pensando. A Lava Jato, com autorização do Bretas, pegou 100 mil na sacolinha no escritório do filho de seu Humberto. Faz todo sentido pra mim. Autodefesa do judiciário. Apesar dos procuradores da Lava Jato e até o próprio Moro terem tentado barrar isso aí, Dona Rosa Weber diz que não. Segue o jogo. E assim caímos no voto de Gilmar Mendes, que além de ter conseguido tornar Moro suspeito com a mudança de voto de Dona Carmen Bruxa, que segundo a Tucaína Pascoal é um crime de responsabilidade, mas fazer o quê? Seu Pacheco disse que não é prioridade impeachment de ministros, então engole o choro. Anulou a coisa toda e ainda deixou a entender que o juiz Marcelo Bretas, que autorizou a operação Esquema S contra o filho do Humberto Martins, é o próximo. Aliás, todos nós vimos após o ataque de pelanca de seu Gilmar, quase espumando de raiva após o voto do seu Cássio, que é nítido e notório como seu Gilmar é imparcial para julgar o Moro. 0 envolvimento emocional naquilo ali, porque imparcialidade é tudo nessa vida. Pra mim tá mais que claro. Autodefesa do judiciário. Mas, em seu voto, Gilmar Mendes, que tá muito boca aberta, disse mais coisas. Coisas que eu fiquei tipo, não, você falou isso mesmo? Coisas do tipo, nós não somos sócios da investigação. Nós somos órgãos de controle. Então eu digo, nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação para pessoas distintas das funções de investigar, acusar e julgar. Nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe separação para pessoas distintas das funções de investigar, acusar e julgar. Menino, vem cá. Não foi com o voto favorável do próprio Gilmar Mendes que o inquérito ilegal das fake news, onde o Supremo é a vítima, o investigador, o acusador e o juiz, foi tornado constitucional? Uai, seu Gilmar, se o senhor esqueceu disso à época do seu voto, o senhor mesmo se lembrou desse fato que agora, para botar no traseiro da Lava Jato, é relevante? Não foi o próprio Supremo que, de novo, tornou essa prática legal através desse novo inquérito do STJ contra a Lava Jato? A pessoa que é a vítima, o acusador, o investigador, blá blá blá? Então não tô entendendo mais é nada, filho. Ora pode, ora não pode, depende de quê? De quem é o investigado? Mas a lei não era igual para todos? Porque não parece. E já que procurador não pode falar com o juiz, eu tenho sérias dúvidas. Sérias, seu Gilmar. Dúvidas sérias do fundo do meu coração. Investigado pode falar com o juiz direto do caso? Eu acho que não, né? Mas não foi o senhor mesmo que conversou com o seu Aécio Neves no mesmo dia em que você concedeu a ele decisão favorável a um inquérito no qual Aécio era investigado por corrupção? Tipo, vocês bateram um gancho no mesmo dia? Se é estranho pro senhor um procurador conversar com o juiz, imagina só o babado que é um investigado conversar com o juiz do caso no mesmo dia em que esse juiz o beneficia? Bizarro o troço, né? Só que isso aí, meu amigo, aconteceu em 2017. Passado deve ser mantido no passado. Bora esquecer isso aí, vida que segue. Afinal, todo mundo esquece tudo, não é mesmo? Para encerrar esse assunto, 2 pontos altos. O primeiro foi Gilmar Mendes praticamente engolindo o choro ao prestar homenagem ao advogado do Lula.
do Dr. Zanin uma justa homenagem. À advocacia brasileira. Cara, que cena comovente. Agora sim, seu Gilmar, agora sim o senhor quebrou o gelo no meu coração gelado. Alguém aí, por favor, coloque Imagine pra gente ouvir. E aproveita e pega meu nariz de palhaço, eu preciso urgente do meu nariz de palhaço. A outra coisa foi a fala do Lula, que eu preciso abrir aspas. Seria um prazer sair da prisão e o Moro e o Deltan entrarem. Fecha aspas. E quem foi que disse pro seu Lula que sonhos não se realizam, hein? Quem foi? Sentiu um tapa na cara, meu amigo? Então bate aqui. Eu também. Mudando um pouco de assunto, nós vimos essa semana uma ação quase coordenada de senadores e deputados pedindo a saída de Ernesto Araújo. Seu Ernesto, a última barreira moral. Interessante, é essa independência entre os poderes que o seu Lira anda pregando? Porque, né, tudo dele agora e do Pacheco, presidente do Senado, é que a hora é de união, botar a Sandy pra cantar que vamos construir uma ponte em nós. E aí, após uma reunião dos presidentes das casas com os governadores e o presidente da República, eles decidem que Ernesto tem que sair. Caso contrário, repetindo as palavras do deputado federal do PP, o seu Fausto Pinato, aspas, ou sai a ala ideológica ou a guerra tá declarada. Fecha aspas. Então, galera, esse processo parece união ou chantagem? Porque assim, o integrante do poder legislativo exigir a demissão de ministros do executivo ou, caso contrário, ao que tudo indica, vai rolar um boicote contra o governo, não me parece muito republicano, além de uma interferência direta entre os poderes, coisa que não é pra fazer, né? Seu Lira falou que não pode. E além disso, é crime de responsabilidade. E tá aí pra quem quiser ver. Seu Fausto, ele se descreve como deputado e presidente da Frente Parlamentar Brasil, terra do flangoflito. E em seu post, ele estava dando parabéns ao embaixador das terras flangoflitenses por sua dedicação e apoio ao povo brasileiro, além da defesa pela parceria Brasil, terra do flangoflito. Porém, todo mundo sabe que aqui em terras de Tupiniquim, a gente segue o que os países pop do mundo fazem, como a União Europeia, o Canadá, o Reino Unido e os Estados Unidos. E você sabe o que essa galera tá fazendo? Tá anunciando sanções contra o povo das terras do flangoflito por violar os direitos humanos. Notícia da Folha de 22 de março, tá? Só para os interessados. Mas que bom, né, seu Fausto, que estão cuidando tão bem da gente aqui no Brasil, enquanto o seu próprio povo, segundo esses países, e a Folha, que é claro que a Folha não pode ser acusada de fake news, jamais, never, padecem. Super legal, né? Super sorte a nossa. Muito bom. Vamos ligar agora outros pontinhos? Quem é o best friend forever do povo flangoflitense? Seu Agripino. Agripino Dória, que é do PSDB. PSDB é de quem? Fernando Henrique Ceboso. Acho que ficou meio claro para todo mundo depois das várias vezes que a população foi para a porta da casa do Agripino pedir a sua renúncia, que para o PSDB ele não é uma candidatura viável. Seu Agripino, o senhor não tá com o filme queimado não, viu? Tá tostado, nível carvão mesmo. E aí a outra opção tucana seria seu Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que passa pela mesma situação que seu coleguinha de partido, seu Agripino. E aí, meu filho, já que a situação é essa, o melhor a se fazer é escolher um lado que possa de fato ganhar. Porque já que não vai rolar de ter o poder absoluto, por que não comer pelas beiradas? E é exatamente isso que estamos assistindo hoje. Seu Ceboso anda dando umas entrevistas dizendo que se arrepende de não ter votado no Haddad e que o Lula não é um homem mau. Um minuto aqui rapidão só para refrescar a sua memória sobre o que disse Joesley Batista da JBS sobre o Lula. Aí eu fui lá no Lula dizer, o presidente Lula, eu não sei se o senhor tem a ver com isso ou não tem, o quanto o senhor tem, como ele tinha dito que a conta era do Lula, né? Eu falei, vou falar um negócio aqui, só. Nós estamos fazendo a doação, nós somos um doador e essa conta nossa já passou de 300 milhões, hein? O senhor está entendendo a exposição que vai virar isso? O presidente Lula ficou olhando para mim, não falou nada, não falou nem sim, nem não, ficou um silêncio na sala. Tá bom. Eu não entendi aquilo, mas pelo menos eu dei a mensagem. Eu pensei, amanhã ninguém vai me culpar de não ter avisado, né? Vai que
Não, amanhã eu não posso ser, pô, já você não falou nada, então, avisei. Mas então, pro seu ceboso, Lula não é um homem mau, beleza. O negócio é que essa aproximação tucana com o Lula é porque eles sabem que com o Bolsonaro não tem esse tipo de papo, não rola esse tipo de conversa. Então, na minha opinião, como já rola lá na Lespe a dobradinha PT e PSDB, vamos expandir isso aí. Vem aí mais uma união explícita, porque é melhor ter pelo menos um ministério para chamar de seu do que nada, né, PSDB? Entenda, meu amigo, você lembra da capa Nasce o Anti-Lula? Lembra quando o Molusco dizia que o governo do FHC foi o pai do mensalão? Pois é, esquece isso aí, porque segundo o seu ceboso, agora ele tá super aberto ao diálogo com o Molusco. O ceboso quer conversar. É, meu filho, eu vou precisar desenhar essa união da galera contra o Bolsonaro. O sistema é forte, meu irmão. E o sistema, antes de ser derrubado, se une para derrubar. Você verá o povo que derrubou o governo do PT em 2013, 2014, 2015, 2016, achando que ia tomar o poder, fazendo alianças com o PT para ver se come pelas beiradas. Mas confia. Quem mudou foi você. Você é o bolso petista. Aham. Se você não viu meu último vídeo onde eu mostro como o Ciro Gomes estava instruindo a militância, coordenando a militância para agir, você assiste, porque aí você vai entender porque mesmo quando o presidente anuncia a criação de um comitê para elaborar propostas contra o flango flito, o que teoricamente era para ser uma coisa boa, o ministro Barroso debocha da iniciativa. Não se pode pontuar nada de bom. O que é mérito tem que ser transformado em demérito. Não batam palmas, não dê ibope. Todos estão com o mesmo enredo. E olhando exatamente por essa ótica, essa semana o vice-governador de São Paulo anunciou a entrega do governo estadual, ou seja, o governo de Agripino Dória, de ônibus escolares para as cidades do município. No mesmo dia que ele fez esse anúncio, vários vídeos como esse, mostrando que alguém teria escondido que os ônibus foram entregues pelo governo federal, colocando um adesivo, e de quebra ainda botaram a marca do governo de São Paulo, justamente para quem visse pensasse que foi a alma bondosa de João Agripino Dória que tinha enviado a frota escolar. O consolo é que o ministro da Educação, o seu Milton, já tomou conhecimento desse paranauê e tomará providências para investigar o caso. De novo, o lema é esconder tudo de bom que o governo federal fizer. Além disso, o general Pazuello fez questão de contar para todo mundo porque geral não tinha boa vontade com a sua pessoa. Eu não vou contar para vocês não, eu vou deixar ele falar porque é muito mais impactante. Direcionamento de política, não sei do que, é um cargo político. Quando você vem com atributos como esse, causa um olhar, as pessoas começam a te olhar diferente. Você não tem interesse? Não. Você não quer falar com a empresa tal? Claro que não. Você não recebe empresa de jeito nenhum. Você não vai aceitar um cara aqui fazendo lobby? Não. Pô, não vamos favorecer o partido A, B ou C? Não. E o operador do fulano, Beltrano? Não. Ih, vai dar merda. É assim que funciona. E isso faz com que as pessoas que vivem a vida vendo esse procedimento observem-nos com outros olhares. Nós não temos conta bancária alta, nós não temos carros caros, nós não temos avião, nós não moramos no Lago Sul, desculpa quem mora, nós moramos em casas pequenas. De novo, de novo e de novo. O sistema não vai arredar o pé, meu amigo. Não vai. E a questão é toda tão politizada que quando tivemos o anúncio da Fiocruz produzindo as picadinhas em terras tupiniquenses, a comemoração foi bem contida, mediante ao êxtase causado pelo anúncio do Butantan da nova opção de picadinha brasileira. Acredita em mim, filhinha, a comemoração foi outro nível. Aí eu fico pensando aqui com os meus botões, será que a apresentação dos resultados da picadinha Dória-Vac vai ser igual a outra? 92%, 78%, não, pera, é 50%. Sim, bota aí, é 50%. Quem viver verá. Aproveita e separa a jujuba. E aí, no meio disso tudo, eu vi gente mega famosa postando a foto do Agripino ao lado da imagem de Jesus como enviado pelo Senhor. Eu só queria saber se quem fez a arte fez de graça ou veio dos milhões retirados da saúde em plena pandemia para serem usados em publicidade. Ou dos aumentos de impostos generalizados, inclusive em material hospitalar. Ou quem sabe da retirada de verba da Santa Casa.
Véi, olhando por esse ângulo, como não dizer que a Agrippina é quase um missionário? Missionário sim, mas ainda humano, e é por isso que ele precisava fechar a cidade e ir pra Miami descansar sem máscara. E eu até queria te dar uma boa notícia, contar pra você que a Petrobras abaixou o preço dos combustíveis. Mas nem isso eu posso fazer, porque em contrapartida, os governadores aumentaram o ICMS do combustível. Logo, não faz diferença a Petrobras recuar no preço. Os governadores aumentaram os impostos. E se você achar ruim, vai chorar no banheiro escuro, agachado, pra não incomodar ninguém. Né, Zema? É porque tá todo mundo trancado em casa, né? Chora no banheiro pra não incomodar. Tá difícil achar exemplos pelo mundo sobre o que fazer quando a verdade é que ninguém sabe como agir. Ontem foi a Angela Merkel se desculpando por tentar impor outro lockdown. Macron, a mesma coisa. A Argentina... Bom, você já se perguntou por que a mídia não usa mais a Argentina como referência? Titia te conta, a Argentina tá com quase metade da população na linha da pobreza e trancada em casa com o flango frito sem controle. Cristina Kirchner anuncia que não tem dinheiro para pagar o FMI, Fundo Monetário Internacional, que terá como consequências diretas o aumento desenfreado da inflação, a perda do poder econômico da moeda, a desvalorização do câmbio, a exclusão de tratados de comércio internacional, a dificuldade do país em obter crédito e, por fim, a perda de padrão de vida da população. Gente, parecia que eu tava narrando o que rolou com a Venezuela. Com a população em casa sem produzir, a arrecadação de impostos caiu. Sem impostos, os cofres do governo ficaram vazios. Despesas altas por conta do flango frito. Caos. Simplesmente isso. Mas acredita no seu governador, no seu prefeito que te proibiu de trabalhar e gerar riquezas para sua casa e para o estado. Confia nele, ele sabe o que tá fazendo. Igual lá na Argentina. E para finalizar, Paulo Guedes foi lá e deu a solução para ajudar o povo brasileiro nesse momento tão difícil. Qual a solução? Simples. Vamos aumentar o valor do auxílio emergencial. E para isso, é só vocês, congressistas, aprovarem a venda de estatais que dão prejuízo. Segundo Paulo Guedes, o negócio é dar o dinheiro para o povo, diretamente para o povo, em mãos. E em resumo, para isso acontecer, nós vamos trocar cabides de empregos e empresas que dão prejuízo ao pagador de imposto por um aumento no auxílio emergencial. Alguém discorda? Acho que não, né? E aí, deputados e senadores, bora aumentar o auxílio pro povo que precisa, já que tá trancado em casa, impossibilitado de levar o sustento para sua família, a mando dos governadores? Vamos, né? Esperamos que sim. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E você, acha que essas privatizações vão acontecer? Lula verá o Moro e Dallagnol entrando pela porta que ele e o André do Rap um dia saíram? Acha que nascerá um bebê oportunista do diálogo entre Lula e o Ceboso? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!